irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela vida da sua família. Estamos aí, nosso mês de maio, mês da família. Tem como tema família, segundo o coração de Deus, mas hoje nós vamos trazer um estudo sobre famílias fortes em tempo de crise. Então, pegue sua Bíblia, pegue também uma caneta, o seu bloquinho de anotação. Nós vamos estar passando alguns passos, algumas orientações para termos uma família forte nesse tempo tão difícil qual nós estamos atravessando, esse tempo de pandemia. Mas nossa família tem que estar forte em todo o tempo. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós, e é isso também que é o desejo do seu coração. Eu tenho certeza, né, que você quer isso para a sua família. Então, vou estar dando um tempo para você pegar a sua Bíblia. Vamos estar usando como texto base o Salmo 128, também conhecido como Salmo da Família. E nós vamos estar discorrendo aqui por alguns minutos, né, sobre esse tema tão importante, tão relevante, que diz respeito a cada um de nós, que é a nossa família. Todos nós fazemos parte de uma família. Aliás, é o primeiro grupo social da qual nós fazemos parte, a nossa família. Então, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Salmo 128, como eu falei, é conhecido como Salmo da Família. Então, você esteja aí preparado para a leitura da Palavra de Deus. Amém? Vamos proceder à leitura. Você pode aí me acompanhar. Se você ainda não tiver com a sua Bíblia aí, você poderá estar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Querido, o Salmo 128, ele retrata uma família feliz, né? Uma família de comercial de margarina. Mas essa família, ela é possível. Não podemos achar que é impossível que a nossa família ela seja feliz. Muito pelo contrário, somos servos do Senhor nessa família. É uma família abençoada por Deus. A felicidade de uma família não vai eximi-la de passar por problemas, passar por dificuldade, passar por aperto. E esse estudo ele vai trazer 9 conselhos, vamos dizer assim, 9 orientações para que nossa família venha se robustecer, venha se fortalecer. Então, nós vamos começar com a primeira orientação que é dada nesse estudo, que é a comunicação. Queridos, como está a comunicação na sua família? Sabemos que a comunicação é o item básico para um relacionamento, em qualquer área, de amizade, de famílias, outros tipos de relacionamentos, né? A comunicação é imprescindível. Sem comunicação não existe relacionamento. A pergunta é: como está o relacionamento na sua família? Queridos, muito antes da pandemia, a família tem enfrentado um problema de comunicação dentro dos seus domínios, dentro do seu próprio lar. A comunicação ela tem sido escassa nesses tempos de pós-modernidade. Nós sabemos que as mídias sociais, as mídias eletrônicas, ela tem tomado muito tempo da família. É muito comum nós vermos hoje em dia o pai, a mãe e os filhos, cada um entretido no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e a comunicação ela passa a não existir dentro da própria casa. O marido pouco conversa com a esposa pouco conversa com o marido, os pais pouco conversam com os filhos. Nós muitas vezes passamos o dia sem ter um diálogo decente, sem perguntarmos como foi o dia do outro, sem perguntar como é que foi o trabalho, como é que está indo nos estudos,
como a pessoa está de saúde, como que ela está emocionalmente, como ela está se sentindo. Então, a comunicação se tornou um item raro dentro das casas do dia de hoje. E é interessante que nós habitamos no mesmo espaço, dividimos o mesmo espaço, e se a comunicação ela inexiste. Então, o primeiro item a ser observado para nós termos famílias fortes nesse tempo é estabelecer uma boa comunicação. O lar tem que ser um lar onde as pessoas se comunicam, onde as pessoas conversam entre si, onde as pessoas se interessem umas pelas outras. E esse item tem sido deixado de lado. Então, se esse primeiro ponto é um ponto que você percebeu que na sua família está um pouco escasso e difícil, esse é o tempo de nós estabelecermos uma comunicação saudável com os membros da nossa própria família. Segundo item, queridos, é encorajamento de individualidade, respeito à singularidade de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu jeito de ser. A sua mão, se você olhar bem, um exemplo muito simples, tem 5 dedos e todos eles são diferentes, mas todos contribuem para o mesmo objetivo. E precisamos, querido, respeitar a individualidade de cada um, porque cada um tem a sua própria personalidade. Muitas vezes as famílias cobram muito, o pai cobra muito dos filhos, os filhos muitas vezes cobram do pai, maridos cobram da esposa e esposa cobra dos maridos, que elas têm que ser assim, que eles têm que ser desse jeito, que eles têm que ser a nossa imagem e semelhança. Isso não existe. Cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós tem um jeito de ser. Uns são mais falantes, outros são mais quietos, uns são mais expansivos, outros são mais retraídos, uns são mais comunicativos, fazem muitas amizades, outros já fazem poucas amizades, mas são retraídos. Nós temos que respeitá-lo na sua individualidade. Porque a cobrança ela gera um estresse, a cobrança ela prejudica o ambiente familiar. Então, respeite a individualidade do seu filho, respeite a individualidade da sua filha. Marido, respeite a individualidade da sua esposa. Esposa, respeite a individualidade do seu marido. Ele tem o seu jeito de ser, você também tem o seu jeito de ser. Então, é importantíssimo, queridos, nós respeitarmos essa individualidade. Tá? Que você possa repensar, porque às vezes inconscientemente você está querendo que a pessoa seja igual a você. E igual a você não existe. Nós temos bilhões de habitantes no planeta Terra e cada um tem a sua impressão digital. Ninguém tem uma impressão digital igual a do outro. A sua impressão digital é só sua. E isso tem que ser respeitado para que tenhamos famílias fortes, famílias saudáveis, famílias segundo o coração de Deus. Terceiro item, querido, terceira orientação é comprometimento com a família. Os membros têm um forte sentimento de pertencimento. O que isso quer dizer, queridos? O fato de ter um nome e um sobrenome não faz com que uma pessoa se sinta pertencente àquele grupo, àquela família. E o sentimento pior que possa existir uma pessoa é o sentimento de não fazer parte de um grupo, não se sentir parte de uma família. E isso é terrível para uma família, onde um filho não se sente bem naquele meio, ele não se sente pertencendo àquele grupo. Ele está só com nome, com sobrenome, mas ele se vê fora, como se tivesse um peixe fora d'água. É preciso que a família ela possa envolver os seus membros em questões de decisão, em questões de situação que a família esteja passando. É necessário que o filho se sinta seguro e se sinta participante daquele grupo familiar. Nós muitas vezes cometemos o erro de deixar os nossos filhos de lado de decisões que nós tomamos. Evidentemente que dependendo da idade ele não vai ter maturidade para dar uma opinião, uma decisão, mas é importante que nós venhamos a participar. O que está acontecendo no grupo que ele pertence? Muitas famílias às vezes atravessam dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, e queremos isolar os nossos filhos, queremos criar uma bolha em volta deles, como para protegê-los, mas é importante que eles saibam o que está acontecendo conosco, que eles saibam o que está acontecendo com
com a família na situação financeira, na situação emocional, é importante que tenhamos conversas francas e honestas com os nossos filhos. Famílias têm enfrentado problemas difíceis e complicados porque às vezes a família está passando por uma determinada situação financeira, mas o filho ou a filha pede alguma coisa e o pai se desdobra e a mãe se desdobra para dar aquilo para seu filho quando o momento não é apropriado, quando o momento não é adequado, quando o momento não é viável, inclusive no momento que nós estamos passando, onde muitos pais de família, muitas mães de família têm perdido o seu emprego. É importante que o filho ou a filha saiba dessa realidade. É importante que você participe dessa situação a ele, para que ele se sinta parte do grupo, essa sensação de pertencer a um grupo, de ser importante em um grupo, de ser relevante em um grupo, isso é saudável para todos nós. E como os filhos ficam felizes quando eles são chamados para uma conversa familiar, quando nós abrimos espaço para que eles também emitam as suas opiniões, porque eles têm opiniões, eles têm sentimentos. Então, isso é tremendamente importante que você exerça isso na sua família. O seu filho, ele precisa se sentir parte da família que ele está inserido. Volto a repetir, queridos, nome e sobrenome não levam a criança a essa sensação de pertencer a uma família. Muitas crianças se sentem deixadas de lado pela sua própria família, porque a ela não é transmitido coisa nenhuma do grupo onde ela pertence. Imagine você como membro da nossa igreja, como membro da CIB de Santíssimo e não se sentir membro, não se sentir participante daquele grupo. É muito triste. Não deixemos isso acontecer no seio da nossa família. A quarta orientação, querida, é o bem-estar espiritual. A espiritualidade é cultivada e desenvolvida no lar. Aí nós voltamos a um assunto que para muitos é um assunto batido, mas infelizmente tem sido esquecido no seio da família, que é cultivar a espiritualidade, cultivar o culto no lar, cultivar a oração, cultivar esse momento singelo e tremendamente importante no seio da sua família. O salmo que nós usamos como base diz: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele começa com a bem-aventurança, a família é bem-aventurada, quando o Senhor é o Senhor daquele lar. Josué pôde dizer isso: eu e minha casa servimos ou serviremos ao Senhor, porque ele cultivava e desenvolvia, né, o bem-estar espiritual da sua casa. Nós temos feito isso, nós temos procurado cultivar e desenvolver o bem-estar espiritual da nossa casa. A nossa casa, ela tem sido a nossa igreja, porque a igreja é um organismo vivo, não é apenas um prédio, não é apenas tijolo e concreto. E isso nós estamos vendo bem claro nos dias de hoje. Cada lar é uma igreja. Então, que o seu lar seja uma igreja, que o seu lar se cultive o desenvolvimento espiritual, que no seu lar ouça-se hinos de louvor a Deus, que no seu lar haja um espaço generoso para o estudo, para a meditação da palavra de Deus, para que todos os membros busquem a Deus, incentive o seu filho a orar, incentive o seu filho a buscar o Senhor, incentive o seu filho a orar pela sua própria família, para orar pelo seu futuro esposa, pela sua futura esposa, pelo seu futuro emprego, pelos seus estudos. Isso tem que ser cultivado no lar. Famílias fortes sobrevivem em tempos de crise quando o bem-estar espiritual da sua casa ele é cultivado, ele é desenvolvido. Quando as famílias têm sucumbido espiritualmente nesses tempos, quando as famílias têm se entregue, às vezes eu estou falando de famílias crentes, famílias que professam o nome do Senhor, têm se desesperado, têm se voltado até contra o próprio Deus, têm havido atrito entre marido e mulher, pais e filhos, porque esse item ele não é cultivado dentro do lar. O bem-estar espiritual não existe. Em muitos lares, infelizmente, não existe nem espiritualidade. Cada um vive a sua própria maneira. A Bíblia vira uma peça decorativa na estante da sua casa, na sua gaveta, na gaveta do seu armário. É pouco usada, é pouco divulgada, é pouco pregada, é pouco vivida naquela família. Que não seja o caso da sua família, meu querido e minha querida irmã, que possamos desenvolver o bem-estar espiritual da nossa casa.
quinto item, o quinto conselho, o quinto preceito, como você deseja, é conexão social, membros fazendo relacionamentos novos e saudáveis. É interessante também que a nossa família ela tenha também relacionamentos fora da própria família. E como está aqui apontado, relacionamentos novos e saudáveis. Que a Bíblia ela recomenda que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Como tem sido o seu relacionamento fora da sua família e até fora da sua igreja? É lógico que nós temos colegas, amigos de trabalho, né, que não são crentes, mas o nosso relacionamento com eles é um relacionamento saudável, é um relacionamento que vai trazer proveito para nós. Nós somos influenciadores ou somos influenciados? De qualquer forma, querido, nós temos que incentivar também esse relacionamento fora da família, né? A família não pode também se isolar, ser uma ilha, não ter contato com o mundo exterior. Precisamos sim que nossos filhos desenvolvam seus relacionamentos, que tenham relacionamentos saudáveis, que conheça outras pessoas. É interessante, desde que não venha prejudicar, né, a nossa vida espiritual, desde que seja uma companhia saudável, venha ter um papo saudável, um papo agradável. Isso também é salutar. Ter amigos é também uma coisa boa a ser buscado, a ser desenvolvido. Sexto item, querido, e a sexta orientação é a capacidade de adaptação. Estrutura e flexibilidade, eles andam juntos. Como famílias estão se reinventando nesse tempo? Nosso país já está há alguns anos passando por uma crise financeira e agora, somado a essa crise da pandemia, é necessário que a família ela tenha a capacidade de se adaptar, ela não seja rígida, ela não seja engessada, ela precisa se reinventar, ela precisa elaborar outros meios de ganhar o seu dinheiro, outro meio de se adaptar a essa nova realidade, e é uma nova realidade que estamos vivendo. Nós nunca passamos por isso. Eu converso com pessoas que têm mais idade e elas nunca viram uma coisa como essa que está acontecendo. Então nós temos que nos reinventar. Famílias estão se reinventando até no seu próprio relacionamento, né? Para muitos tem sido muito difícil estar passando tanto tempo juntos. Então precisa se reinventar, inventar novas brincadeiras, inventar uma nova maneira de ser família, de estar, né, se distraindo, se divertindo, inventando outros meios de subsistência, né? Há um ditado corporativo, né, nas empresas que diz: enquanto muitos choram, outros vendem lenço. Parece um ditado muito frio, muito calculista. Mas quantas pessoas estão ganhando seu dinheiro fabricando máscaras, né? Estão fazendo máscaras, muitos que têm habilidade de costuras estão fazendo isso, estão ganhando seu dinheirinho aí fazendo máscara que vai servir para proteger outras pessoas. Outros estão inventando uma maneira de atender o seu público, aqueles que têm o seu negócio, a sua microempresa, a sua empresa. Então, capacidade de adaptação. Os sociólogos dizem que o ser humano é adaptável, né? É um camaleão, ele se adapta a qualquer circunstância. E nós vemos como o povo brasileiro, né, as pessoas mesmo de todas as nações, elas se reinventam, né? Elas, diante de uma situação inesperada, inusitada, elas criam meios, né, para estar tocando a sua vida. Que seja esse item também incorporado à sua família, eu creio que já está sendo. Sétima orientação, queridos, é a capacidade de apreciação. O que quer dizer isso, Rosinaldo? Membros se encorajando, apoiando e elogiando-se mutuamente. Queridos, como isso faz a diferença no relacionamento familiar? Como é saudável quando os membros da família se encorajam um ao outro, elas se elogiam, elas se apoiam, né? Cada ideia é discutida, é apoiada, cada ideia é melhorada. É muito ruim quando
o membro da família tem uma ideia e logo recebe uma resposta negativa. É muito ruim para o filho quando ele emite uma opinião ou ele sugere alguma coisa e a gente diz não logo de cara, sem procurar pensar, sem procurar analisar, sem encorajar. É muito ruim quando nós só damos bronca nos filhos, quando vendo só o lado negativo, a gente não dá um elogio. Tem famílias que não se elogiam. Tem família que seus membros não tecem há muito tempo um elogio. Seja ele qual for, poxa, querida, que jantar maravilhoso, né? Que lanche gostoso, que almoço saboroso. Poxa, meu filho, parabéns, você tirou uma nota boa. Ou até se a nota não for boa, filho, vamos lá, nós vamos te ajudar, na próxima vez vai ser melhor, você vai tirar nota boa, é só estudar mais, é só caprichar mais. Então, querido, isso é tremendamente saudável. Quantas pessoas, quantos membros das famílias têm sido destruídos porque não recebem um elogio, não recebem um encorajamento, não se apoiam, quantas pessoas estão emocionalmente em frangalhos, quantas pessoas estão com a autoestima lá embaixo, porque isso não é cultivado na família. Quantos filhos estão depressivos porque sequer são elogiados, quantas mulheres estão depressivas, quantas mulheres andam tristes porque o seu marido só cobra, não tece um elogio, e vice-versa também, quantas mulheres têm só criticado e cobrado, né, os seus esposos, não tecendo nenhum elogio, não vendo o seu esforço, não vendo, né, o seu desejo de melhorar, ainda que ele venha a fazer coisas erradas, ainda quando a decisão não foi muito boa, ainda assim, queridos, é importante nós estarmos ali apoiando, orientando, orando para que da próxima vez seja uma decisão acertada. O oitavo e penúltimo item são papéis bem definidos. Todos sabem as suas responsabilidades, direitos e deveres no contexto familiar. Querido, uma família que ela é bem estruturada, uma família que ela é forte, uma família segundo o coração de Deus, os papéis são bem definidos no seu seio. Os pais agem como os pais e os filhos como os filhos. Quando nós invertemos esse processo, quando nós invertemos a ordem das coisas, a ordem desses fatores altera o produto final. Nós vemos muitas vezes filhos que assumem o papel de pais e pais na condição de filhos. Filhos que muitas vezes determinam o andamento do lar, determinam ordens, as suas ordens têm que ser cumpridas, os seus desejos têm que ser saciados, o que ele pensa, o que ele quer que tem que prevalecer, e assim também o pai acha que só seu ponto de vista tem que prevalecer. E muitas vezes vemos pais infantilizados e crianças se achando adultos, papéis invertidos, papéis que vão trazer desgraça para aquela família, papéis que vão chegar a destroçar aquelas famílias. Muitas famílias têm sido destruídas porque inverteu-se os papéis. A esposa que hoje trabalha fora, e não é pecado nenhum, né? Por favor, me entenda, é até uma necessidade. Eu acho que a mulher, ela galgou, né, degraus importantes, ela cresceu e ela é muito capaz de estar liderando, de estar empreendendo, mas muitas esposas, por conta disso, têm procurado até humilhar o seu esposo, até achar que ele não tem mais opinião, e quando começa, isso é meu, fui eu que comprei, isso fui eu que adquiri, e eu até tenho um exemplo familiar, né, permito-me aqui de dizer, na família do meu irmão, né, com a minha cunhada, eles tinham muito essa questão, né, a geladeira é minha, o sofá é do teu irmão, ele comprou, né, a televisão é minha, o armário é dele, não, ali tudo é de todos, né, tudo que entra na casa é da família. Não é ela que comprou, ele comprou, ainda que isso tenha acontecido, mas foram para um bem comum. Lembra que eu falei das mãos na questão da individualidade, né?
As mãos são diferentes, mas elas se unem para um objetivo só. Eu segurei esse marcador de Bíblia aqui, então todos os dedos contribuíram para que eu segurasse esse marcador de Bíblia. Então são todos diferentes, mas todos unidos num só propósito, segurar esse marcador de Bíblia. Então tudo que existe no seu lar, tudo que vocês adquiriram da família, foram vocês que conquistaram. Então não existe isso de um marido nós temos a responsabilidade como cabeça do lar, evidentemente. Mas eu não sou melhor do que minha esposa não é melhor do que eu, minha filha não é melhor do que a outra, não é melhor do que nós, não. Os papéis são definidos e têm que ser respeitados. Eu tenho os meus direitos e deveres, eu tenho a minha posição de pai, mas eu não entro na área que não é minha permitida. A minha esposa faz o seu papel de mãe, meus filhos e minhas filhas também, nos seus papéis definidos de filhos. Ali ele não vai inverter o processo, elas não vão querer bancar os pais e nem nós vamos bancar os filhos. Temos a imaturidade e isso tem sido tremendamente prejudicial para as famílias, especialmente essas famílias pós-modernas. Como a gente tem visto a desgraça, a derrota, a queda das famílias quando os papéis são invertidos, quando os papéis eles não são respeitados, quando o pai ele não cumpre o seu dever de pai, quando o filho não cumpre o seu dever de filho, como a mãe não cumpre o seu dever de mãe. Então, famílias fortes nesse tempo de crise, são famílias onde os papéis eles são bem definidos, são bem expostos. E último e não menos importante, querido, tempo juntos. Rosinaldo, nesse tempo, hoje em dia, o que nós estamos mais fazendo é passar tempo juntos. Querido, muitas vezes a gente pode estar no mesmo ambiente, como já falamos, mas não estamos juntos. Às vezes podemos estar dividindo o mesmo espaço, mas não estamos juntos. Estamos no mesmo cômodo, mas não estamos juntos. O estar junto não é estar próximo. O estar junto é dedicar-se um ao outro. Eu posso estar no mesmo espaço que a minha esposa e não estar dedicando tempo a ela. Eu posso estar fazendo uma coisa, ela pode estar fazendo outra. Dedicar tempo é você olhar nos olhos do seu filho, olhar nos olhos do seu marido, olhar nos olhos da sua esposa, vocês desfrutarem daquele momento, vocês curtirem esse momento, brincando, rindo, contando causos, rolando de rir, achando graça, fazendo brincadeiras. O que muitas vezes está faltando no lar, querido, é o humor, é a alegria, é o riso, é esse prazer de estar junto. Quantas pessoas estão detestando essa quarentena, não até nem por causa do vírus, nem por causa das más notícias que estão sempre aí batendo a nossa porta, mas é porque tem que passar tempo com a sua própria família. Muitas pessoas não desejam passar tempo com a família. Muitas pessoas, se pudessem, passariam o dia inteiro fora. Só voltaria quando estivessem todos dormindo. Isso é ruim. Isso é terrível para as famílias. E quando eu falo de famílias, que eu estou falando para a nossa família. Estou falando para o povo de Deus. Estou falando para as famílias da CIB de Santíssimo. Estou falando para as famílias crentes. Tem sido prazeroso passar esse tempo juntos? Tem sido um barato você curtir a sua família? Dependente do que estamos passando, é evidentemente que não estamos deixando de lado a situação que nós estamos vivendo. Mas você tem aproveitado bem esse tempo? Você, puxa, quanto tempo que eu não passo assim com a minha família, quanto tempo eu não observo que a minha filha, às vezes nós somos, principalmente, aí eu vou falar dos homens, nós somos muito distraídos com relação a muitas coisas. Às vezes a esposa dá um corte de cabelo, se arruma um pouquinho, faz uma coisa diferente, arruma a casa de maneira diferente, e às vezes a gente nem percebe. Ela faz uma coisa e, poxa, você não percebeu o que eu fiz, aí a gente fica, meu Deus, e agora?
Eu tenho que saber o que ela fez, eu começo a olhar para casa, eu começo a olhar para ela mesma. Então, é porque nós, muitas vezes, estamos no mesmo ambiente, mas não estamos juntos, não estamos reparando um no outro, não estamos percebendo no olhar da nossa esposa, a esposa não percebe o olhar do seu marido e vice-versa. Às vezes, nossos filhos estão com problemas seríssimos e não tem como falar, porque não passam tempo juntos. Meu pai nunca tem tempo para mim, a minha mãe nunca tem tempo para mim, a minha mãe não quer saber se eu estou passando por um momento difícil ou não, porque crianças passam por momentos difíceis, crianças também entram em depressão, crianças precisam da atenção, precisa que nós paremos e olhamos ela nos olhos, crianças precisam disso, esposas precisam que seus maridos a olhem atentamente, percebam o que elas querem, esteja atento às suas mudanças de humores, às suas necessidades. Às vezes, somente ela quer um abraço. Às vezes, querido, passamos o mês todo, o tempo todo, sem dar um abraço à nossa esposa, por mais incrível que pareça. Estamos sempre atarefados, temos tempo para tantas coisas, e o que é principal, que é a nossa família, muitas vezes não temos tempo. Se você quer que a sua família seja uma família forte nesse tempo, se você quer que sua família seja uma família segundo o coração de Deus, a comunicação tem que ser uma comunicação saudável, uma comunicação boa, um encorajamento da individualidade, né? O respeito a cada pessoa, a sua maneira de ser tem que ser cultivado. O comprometimento com a família, fazendo com que os seus membros tenham esse forte sentimento de pertencer a esse grupo, tem que ser cultivado. O bem-estar espiritual precisa ser cultivado. Conexão social, ter novos relacionamentos, conhecer outras pessoas, relacionamentos saudáveis, precisa também ser cultivado. A capacidade de adaptação, ela tem que ser cultivada na família. O dia mau ele vem, e vem para todo mundo. A pandemia está sendo uma prova disso. Quem esperava esse dia mau? Mas o dia mau ele vem, a Bíblia alerta, o dia mau vem. Precisamos também adquirir a capacidade de adaptação, a capacidade de apreciação. Elogie, apoie, encoraje o membro da sua família. Os papéis têm que ser bem definidos. Pai no seu papel de pai, a mãe no seu papel de mãe, os filhos no seu papel de filho. E tempo juntos, como acabamos de falar. Curta esse tempo junto. Ame e está com a sua família, o seu bem mais precioso. Sua família é abençoada por Deus. Sua família é um projeto de Deus. Então, estar junto com a família, nesse tempo, em todo tempo, ele é um bem precioso. E quando passar tudo isso, continue cultivando essas coisas. Você anotou aquilo que foi dito. Você possa estar meditando, possa estar pensando em tudo isso que nós falamos nesses breves minutos. Que Deus continue abençoando a sua família. Que Deus continue a encorajar a sua família. Que Deus continue a estar dando o suporte que a sua família precisa. Nós continuaremos orando pela família CIB de Santíssimo, pelos seus familiares que estão passando por momentos difíceis, por momentos terríveis, mas nós cremos que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido, e nós temos certeza que quando tudo isso passar, nós estaremos mais fortes, famílias mais centradas em Deus, famílias que são famílias segundo o coração de Deus, famílias fortes em tempos de crise e em tempos de bonança também. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua família, em nome de Jesus.